Mano, eu vou te falar um bagulho. Tem uns anime assim que a gente olha quando é molequinho e não tem aquele olhar de maldade, sabe? Tu não consegue distinguir o que é certo ou o que é errado ainda. E aí, então tu cresce um pouco e tipo, nossa, eu vou reassistir aquele anime que eu assistia quando eu era moleque. E aí tu vê que o bagulho é bizarro, completamente fora da casinha. É caso de polícia, irmão. Bagulho criminoso. Pois é, mais um dia aqui onde o Kitty vai lá e arrisca a sanidade. Um anime que se fosse botar no ranking ficaria em sexto lugar. Enfim, meu irmão, acho que é bom eu nem te chamar de irmão, tendo visto o anime que eu vou te falar. Eu quero lavar cada olho meu com cloro pra ver se passa. E eu sei que não vai passar. Hoje vamos falar de um anime aí também que é do Velho Testamento. Já tem 11 anos que lançou. Hoje vamos estar falando de No Game, No Life. O anime dos irmãos viciados em tigrinho. Só que pensa num anime criminoso. Vamos lá que hoje vai ser complicado. Mas antes de começar o vídeo, eu queria falar com você. Você mesmo aí que já fica o dia todo no PC, no celular, no tablet. Então, por que não ganhar um dinheirinho com isso? Eu tô te falando de uma parada tipo Uber, só que com a sua internet que você não usa. Exatamente. Hoje eu tô te apresentando um aplicativo que já é parceiro do canal. Eu tô falando do Honey Game. E não é nada de bet, pelo nome parece, né? Mas não é. Basicamente, a Honey Game é um aplicativo que usa o restolho da sua internet, o restinho, a parte que não faz diferença pra você. E com isso, eles te pagam pra usar algo que você nem usa. Ou seja, é só você deixar o aplicativo ali rodando e viver sua vida normalmente. Pronto. E não, a sua internet não fica lenta nem nada do tipo. O que tu vai estar compartilhando é algo que você não usa. E fazendo isso, você vai acumulando um dinheirinho, né? Claro, o bagulho não vai substituir seu trabalho, você não vai abandonar tudo pra viver de Honey Game, mas se você usar bastante, já dá pra tirar algo, né? E relaxa, quem vai usar a sua internet vai usar pra tarefas seguras e verificadas. Tipo, ver o preço das coisas em diferentes países, pra análise de mercado. Tu não vai amanhecer preso, relaxa. E também tem uma coisa no aplicativo que se chama Lucky Pot. E você não pode esquecer de usar isso. É um giro dentro do aplicativo onde você consegue concorrer a prêmios diários e um deles é simplesmente 100 mil créditos, o que dá 100 dólares. Pois é, num dia de sorte tu pode fazer tua semana, teus 15 dias, teu mês, tá ligado? Então assim, o que você tá esperando, mano? Tipo, o bagulho nem vai te custar nada e você ainda pode ganhar com isso. Só que você não tá convencido? Você quer mais? Além do aplicativo ser super seguro? Então toma, se você entrar pelo meu código que tá aparecendo aí na tela, você ganha um bônus de 3 dólares já de começo. 3 dólares assim, toma. Link na descrição e no fixado. Usa meu código e baixa lá o aplicativo pra ajudar o canal, pra me ajudar e também conseguir ganhar algo de uma forma bem simples e rápida. É isso, tamo junto, mano, e muito obrigado, Honey Game, por patrocinar esse canal. Eu achava que isso nunca mais ia acontecer. Bom, o anime começa rolando num jogo online lá e tá 1.200 cabeças jogando contra 4 vagabundos que são muito fortes. E esses 4 são conhecidos como Kuhaku. Bola na rede, meu pau no teu. E tipo assim, mesmo com 1.200 caras contra eles estão ganhando a luta e no final derrotam geral. 4 caras contra 1.200. E então, no final da luta, tá todo mundo lá no lobby, tipo, não é possível. Uns chorando, falando que os Kuhaku são tudo hacker, tão cheatado. Rapaziada tá chorando, o choro tá livre ali. E aí uma mina até fala, não, mano, quem cheatou fui eu. Saí tacando um monte de feitiço, spamando. Seja quem for esses Kuhaku, os caras é pica. E então esses Kuhaku, como eu falei ali, eram 4 caras, né? Mas na realidade são 2 irmãos fedendo a queijo que jogam com a mão e com o pé. Pois é, os caras são nerd num nível sinistro, ceboso. No Japão eles chamam, ai, nossa, eles são hikikomori, eles são Nietzsche. Mas aqui no Brasil a gente chama de nem. Nem estuda, nem trabalha. Pois é, eles são o Sora e a Shiro. O Sora, um virgão de 18 anos, sem skill social, que fede a queijo. E a Shiro, que eu nem vou me arriscar a dizer o tempo de vida, mas pelo tempo de vida dela, o anime mostra mais dela do que deveria. E a relação dos dois é meio estranha. Tipo, tá me entendendo, mano? Eu não posso nem falar que porra é. Isso é caso de polícia. E depois disso, o anime tenta mostrar, forçar, né? Uma relação fofinha dos dois. Meu mano, não tem como isso ser fofinho. E, mano, eles são realmente pica nos jogos, mas também, né? Eles só fazem isso. Ou seja, lembre-se aí, você que tá vendo esse vídeo, quando um cara te humilha em joguinho online, lembre-se que a existência do arrombado pode ser pior que a desses dois cebolas. Eu só espero que o cara não seja incestuoso. Enfim, mano, de qualquer forma, eles estão ali em mais um dia da vida miserável deles. E o anime vai dando mais closes bizarros na Shiro. E tipo, agora eu fico pensando, tá, era 2014, mas isso não era bizarro na época, não? Porra, 2014 era selvagem. Só que do nada, o Sora recebe uma mensagem falando, aí vocês 2 irmãos acham que estão vivendo no mundo certo? Só que ninguém sabia que os Kuhaku eram irmãos, né? E essa mensagem vem com um link, então eles decidem clicar, porque eles ficam, não, então quem chamou a gente é fodão, sabe quem a gente é, né? Vamos ver o que esse cara quer. E eles clicam no link e do nada, uma partida de xadrez. A Shiro vai jogar a partida de xadrez ali no PC, mas ela não precisava sentar
no colo do irmão dela, enfim. E a Shiro, ela é um crânio do xadrez. Ela é boa pra caralho, ela ganharia todos os softwares mais profissionais na porra do xadrez, porque ela é foda. Só que eles descobrem que não é uma máquina que tá jogando, é uma pessoa. E a partida foi difícil. Depois de penar pra cacete, os dois ganham e aí que começa a parada. Eles recebem um convite pra eles irem pro mundo do tigrinho, pro mundo das apostas, mano. Pois é, depois da vitória aparece uma mensagem falando, tipo, vocês estão satisfeitos com o mundo de vocês? Óbvio que não, né? Olha pra vocês fedendo a queijo aí, velho. E se vocês fossem pra um mundo onde tudo se resolve com jogos, não seria maneiro? E realmente eles acham o mundo ali uma merda e querem mudar dali. Eles falam que, tipo, o mundo deles não é legal pra eles, que se você falar demais as pessoas te criticam, que você não pode ser você mesmo, que o mundo não tem regras definidas. Ah, a gente é diferente. Não, vocês só são uns nem, vocês só são uns vagabundos. É, falou o youtuber de anime. E eles falam então, né, eles respondem um e-mail que se um mundo daqueles existisse, que tudo se resolve na aposta, o mundo do tigrinho fosse real, que eles queriam ir pra lá agora. E então, mano, do nada um bagulho muito louco começa a acontecer, uma voz de criança sai do computador falando que eles podem ir e os caras teleportam caindo do céu num mundo totalmente diferente. Pois é, do nada. E basicamente essa criança, esse cara aí é o deus desse mundo, o Teto. Eles falam teto, né? E não dá pra mostrar muito da cena deles caindo por conta da Shiro, né? Vestido, vento e criador criminoso dá nisso, né? E sabe qual é o pior de tudo, mano? O criador do bagulho é brasileiro. O cara é BR, o cara é um dos nossos. Um dos nossos, não. Eu não tenho nada a ver com esse cara. Se ele fosse japonês, era uma coisa, né? Do lado de lá, os caras já têm essa brisa torta, tá ligado? Mas porra, mano, você nasceu em Uberlândia, mano. Era pra você ser mineirinho, gente boa. Pão de queijo. E aí, então, o Tete dá boas-vindas pro Sora e pra Shiro enquanto eles estão caindo do céu. O nome do mundo é Discord, sei lá, tudo a mesma coisa. Eu mesmo entro no Discord pra jogar baralho e sinuca. E, tipo assim, ele fala os 10 mandamentos do deus do tigrinho. Só que, porra, eu sou lá, anunciante do deus do tigrinho pra ficar falando tudo pra vocês? Porra nenhuma. Mas vou falar os principais aqui. Naquele mundo, matar, roubar e se agredir é proibido. Tudo se resolve nos jogos. Desde uma decisão muito foda-se até fronteiras de países. Pois é, o mundo das bet. E eles que eram invalidados no mundo antigo por ser uns nerd vagabundo nem que não trabalhava nem estudava, agora vão se sentir muito pica, né, nesse mundo novo, até porque os bichos só jogavam, pra isso presta, né, agora bateu uma laje e não quer, agora botar a irmã no colo, enfim, aí depois de caírem no chão, o anime conta a história do mundo pra eles, né, onde basicamente, na antiguidade, vários deuses e seus bandos, suas famílias tretaram entre si pra ver quem ia tomar conta do mundo, só que quem tomou foi o deus do tigrinho. E quem tá contando essa história? Uns caras aleatórios que o Sora e a Shiro acharam na rua e que num jogo eles cataram a roupa dos caras e deixaram os caras só de tanguinha. E eu nem sei se dá pra mostrar porque a tanguinha é aquelas que mastiga o toba dos caras, tá ligado? Mas enfim, é isso. Eles já começaram ganhando roupa apostando com uns caras aleatórios da rua, tá ligado? Os caras eram pra ser tipo uns bandidos. Só que tipo, como naquele mundo não pode roubar, tipo, ei, você aí passando na rua, passa esse celular, joguem. Enfim, depois disso eles estão chegando lá numa cidade que é a cidade de Eukia, capital do reino de Eukia, e tá tendo um fervo lá, né? Aparentemente essa mina aí, que se chama Stephanie Dola, é neta do rei, que foi de arrasta, e tá jogando contra essa mina aí, a Kurami, e elas estão jogando valendo a coroa. Pois é, o velho morreu e não passou a herança pra ninguém. Que se resolvam nas cartas, foda-se. Esse velho é foda, mano. Porém, mano, o Soma... pensando em outra coisa. O Sora e a Shiro estão chegando ali de forasteiro, tá ligado? E aí tem uma mulher ali meio suspeita e eles desafiam ela pra um truco. Eles querem um saco de dinheiro dela e em troca, como eles não têm porra nenhuma, eles falam, sei lá, mano, vende a gente, mata, foda-se, faz o que quiser. E aí eles jogam um truco e ganham. O Sora, ele tira uma mão que tinha a chance de 1 em 6 milhões. E parece que quanto mais a mulher ficou surpresa com a mão do Sora, mais os airbags dela vão aumentando, mano. O bagulho é gradual. Enfim, ele roubou. Só que tinha uma regra no mundo falando que se você roubasse, fosse pego, era derrota na certa. Só que a regra falava sobre ser visto, né? E não sobre não roubar. E então eles olham pro jogo que tá rolando ali da neta do rei e aquela Stephanie tá passando sufoco e aquela Kurami é pica. Então a Shiro vê e fala, ela tá roubando. Só que eles não conseguem saber. Eles não sabem como ela tá roubando. Só que eles sabem que ela tá roubando. E aí então o Sora, depois de ganhar um saco de dinheiro e pechinchar o preço de lugar pra dormir, chega no ouvido da Stephanie antes de ir pro quarto e fala, vixe, baitola, tá roubando ali. E aí depois disso eles vão pro quarto deles. E aí a Shiro pergunta pro Sora se ele conseguiria ganhar daquilo, como se a mina fosse um bicho, porque eles não conseguiram encontrar razão no porquê ela tá roubando e ficam encucados com isso. E é aí que acaba o primeiro episódio. Daí no segundo episódio o anime dá uma pulada no tempo meio bizarro, onde a Stephanie Dola tá de toalha no quarto deles e falando tipo, por que você não me falou o jeito que ela tava roubando, porra? Que ela tava roubando, todo mundo sabe, então. E aí a Shiro tá ali sentada no colo do Sora, tipo, por motivo nenhum, é só pra chocar o cara que tá vendo. Eu já tô chocado, irmão, não precisa me chocar mais. Eu não sou um ovo e você
você não é uma galinha. E aí o Sora começa a provocar ela, falando que na verdade ela tá com raiva porque perdeu e tá descontando neles, falando que ela é burra pra caralho. E se o avô dela deixou o trono pra disputar nas cartas, ele também é burro pra caralho. Mas aí falou do avô, virou coisa séria, né, rapaziada? Então, eles decidem jogar um jogo, um Jockey Pô, pedra, papel, tesoura, chame como quiser. Um pedra, papel, tesoura cheio de coisinha lá. Só que o Sora fala que só pode usar papel pra ganhar. Tipo, se ele ganhasse dela usando outra coisa, daria empate. E de novo a mesma história, né? Ah, se eu ganhar, você faz o que eu quiser. E se você ganhar, eu faço o que tu quiser. Inclusive te falo lá como a mina tava roubando e retiro o que eu disse sobre seu avô. Então, beleza, eles vão jogar, só que a porra do Sora é cheio de malícia. Olha a cara desse desgraçado. A mina pensa no que vai tacar. E é isso porque era só um pedra, papel, tesoura. E, mano, ela perde. Ele ganha, só que não usando papel. Dá o famigerado empate. E então o Sora pede simplesmente pra Mira se apaixonar por ele. Sendo que, tipo, ela achou que ele ia pedir, sei lá, casa, dinheiro, mas não, se apaixonar. E dá uma puta vergonha essa cena, porque o Sora é um personagem muito odiável. Eu olho pra esse cara e sinto uma raiva fácil. Olha a cara de lixo que ele faz pedindo pra ela se apaixonar. E aí a Shiro ainda fica com ciúmes, cara. Que porra é? Tipo, alguém me dá uma corda com o nó. E ela fala que ele usou do fato de nenhuma garota querer ele, não pensou racionalmente pra fazer essa escolha. A própria irmã dele sabe muito bem que o irmão dela é um bosta. Enfim, depois disso, a Stephanie Dola tenta fazer de tudo pra não se apaixonar pelo Sora, mas o mundo das apostas é sério. E ela começa a ver o cara igual um bonecão Shed romântico, shoujo, super foda. E tem que ficar batendo a cabeça na parede pra poder voltar ao normal. Enfim. Ah, não, verdade, né? Inclusive tem uma hora lá que o Sora tenta ir pra cima da Stephanie Dola de uma forma meio criminosa. E aí ela dá um socão nele e separa ele da Shiro. E aí quando tu separa o Sora da Shiro por muito tempo, como eles são dois desgraçados, isolados do mundo, que só ficavam no quarto, eles ficam assim, longe um do outro, igual dois paranoicos. E aí, então depois disso eles vão pra casa da Stephanie Dola, né? O palácio. E aí tem a maldita cena do banho, que eu acho que já é autoexplicativo, tá? A Shiro e a Stephanie Dola no banho, e o Sora tá ali, né? Porque ele não pode ficar longe da Shiro, só que ele tá sem olhar. Só que o anime deixa a gente olhar aquelas duas no banho. A Shiro, eu nem quero falar muito, tipo, pra quê? E aí o Sora, ele joga o celular ali pra tentar filmar escondido. E aí então, depois desse crime e depois de resistir aos charmes do Sora e esmurrar muito a cabeça na parede, a Stephanie Dola, assim, entra num papo com os dois irmãos incestuosos, quer dizer, gamers, sobre o mundo ali, né? Sobre o reino de Eukia. Ela fala que tava na luta pra salvar o reino, que o avô dela sempre era forçado a apostar os limites do reino e que sempre perdia. Ela fala sobre as raças ali, tem 16 raças, e que os humanos, a raça deles ali, estão em 16º lugar, porque são a única que não sabe usar magia. Na mesma hora, a Shiro e o Sora já entendem, né, do porquê ela tava perdendo e como aquela outra mina ali tava roubando. Ela tinha ajuda de terceiro, tinha bruxo envolvido no bagulho. Só que mesmo perdendo e sabendo da existência da magia, o avô dela queria provar que a humanidade não era pior que os outros, que sempre poderia existir um jeito de ganhar e que uma hora ou outra ia acontecer, tá ligado? E aí então o Sora e a Shiro pedem pra ir na biblioteca pra aprender mais sobre a história do mundo, né, a história da magia, enfim, tem um contexto ali, né? Só que o problema é que a humanidade dali lê uma língua meio bizarra, a língua Imanity. E os arrombados aprendem a língua em minutos. E é lógico que a Stephanie começa a enxergar nesses dois bizarros a esperança da humanidade. E então, andando ali pelo palácio, a Kurami passa provocando a Stephanie, jogando um vestido antigo dela no chão. Só que dessa vez o Sora e a Shiro estão dispostos a defender os ideais da humanidade e falar que o velho tava assim certo, né? Sem contar que a gente vê no celular do Sora ali o objetivo de virar rei. E aí, então, beleza. No próximo episódio, a gente vê eles ali indo pro salão onde a Kurami tá prestes a ser coroada depois de ganhar geral nas cartas, roubando, né? E o Sora chega ali no meio da porra toda gritando, eu protesto! E aí ele começa a falar, pô, rapaziada, vocês não vão entregar a coroa pra quem tá fechadão com os elfos, né? E aí geral, tipo, ai meu Deus, fechadão com os elfos? Meu Deus, que absurdo! E aí eles começam a bater boca ali, e então a Kurami desafia os dois pra um jogo. E eles respondem, tipo, pô, mas roubando é foda, né? Se a gente for jogar com você, vai ter que tirar teu amiguinho de orelha pontuda dali. E aponta pra um elfo que tava no meio da rapaziada ali. Ou seja, ela realmente tava com os manos de outra raça. Bizarro, né? Que se isso for tirado de contexto, eu tô fudido. Então tem um dos mandamentos que fala que quem é desafiado pode escolher o jogo. E aí, então a Kurami falou que vai pensar num jogo que seja impossível de trapacear. Ou seja, vai escolher um jogo que dá pra roubar sem eles perceberem dessa vez, né? Aí basicamente o Sora e a Shiro já sabem disso. E aí eles falam pra Stephanie que quando o jogo não é impossível de ganhar, o Kurako nunca perde. Daí o Sora também fala pra Stephanie que o avô dela é um animal do caralho. Sem zoeira, ele fala isso porque, porra, se os caras estão usando magia, os humanos nunca iam ganhar. Não tinha como. Mas que agora as coisas podem mudar, né? E aí então a Kurami
Kurami chega ali do nada e diz que decidiu o jogo que eles vão jogar. E aí, chegando no lugar, eles são meio que numa carroça ali, e a Kurami fala que tá fazendo tudo aquilo pela humanidade, que é boazinha, que se unir com uma raça mais forte é mais vantajoso pros humanos, que isso ia garantir a segurança da raça. Mó papo de vassalo do caralho. E aí, depois da Kurami se fingir de salvadora da humanidade, preocupada com a raça, a Stephanie, que é bobinha, meio que cai no papo dela. E antes de começar o tão esperado jogo, ela chega no Sora e fala que se pá, a Kurami tá certa mesmo, e que talvez é melhor deixar a coroa com ela, que melhor é colaborar com uma raça mais forte. E o Sora responde, ah, vá se fuder. Primeiro que a gente não sabe se ela tá mentindo ou não. Segundo que se ela se garante tanto assim, ela não começaria a chorar pra cima de mim e só ganharia. E terceiro que de história triste já tem a minha, né? Daí beleza, eles vão jogar e o jogo é basicamente um xadrez, só que é um xadrez onde as peças têm vontade própria. Só que se lembra que no começo do anime a Shiro era muito foda no xadrez? Então, o Sora já coloca a criança pra trabalhar, mas tipo, enquanto a Shiro fazia movimentos padrões de xadrez, tipo, ai, peão, anda pra frente, cavalo, faz o movimento em L. A Kurami só ficava mandando as peças pra frente e os bichos só iam na força do ódio. E então chegou num ponto onde a Shiro foi meio que fazer uma troca, né? Porque no xadrez é normal tu oferecer uma peça pela outra, só que a peça da Shiro não quis ir. Como eu falei, as peças têm vida própria. Um monte de soldado CLT ganhando salário mínimo não ia oferecer a vida por uma qualquer que tá falando, ai, cavalo, vai pra lá. Só que o Sora já tinha isso em mente, então ele pega e assume a liderança do xadrez. E rapaziada, a partir de agora, a última coisa que esse jogo virou foi xadrez. O bagulho virou uma porra doida. Virou guerra. O Sora entendeu a alma do jogo e virou um político desses partidos foda-se, sabe? União Brasil. Essa porra aí, aquele político foda-se, figurante, que tu nem sabe quem é, que quando tá chegando em época de eleição sai prometendo um monte de coisa. Então, o cara começa a gritar que os caras vão poder traçar a mulher que eles quiserem. Calma lá, que porra é essa? Fala que eles não vão mais pagar imposto, que o filho vai estudar em escola boa. Só promessa atrás de promessa, que todo mundo vai casar. E aí, o Sora começa a ganhar pra cacete, porque ele começa a motivar as tropas dele. Só que tem uma hora que mesmo dando essa reviravolta, a rainha dos caras tá pra matar o rei do Sora e o arrombado pula no tabuleiro e se declara pra rainha, faz um poema, um apelo sentimental. E aí as peças da Kurami começam a virar peças do Sora, tipo, que porra tá acontecendo? O que era pra ser um xadrez virou uma novela. Olha a cara da rapaziada vendo essa porra. E aí então o anime decide fazer uma crítica ao autoritarismo e governar através do medo, e aí cria-se uma terceira força e a Kurami fica sem soldado. Vai entender. Enfim, vencedor do duelo foi o Kurhaku. Bola na rede, meu pau no teu. E depois disso a gente finalmente entende o pensamento do avô da Stephanie. O cara acreditava que um dia ia surgir alguém assim, alguém que entendia que a humanidade era o povo mais fraco e ia pensar a partir dessa condição de ser um bosta pra ganhar as coisas. E eu fiquei tipo, legal, velho. Só não precisava deixar o trono pra ser resolvido no tigrinho, pô. Mas enfim, no final a Kurami, depois de perder, não consegue acreditar que a Shiro e o Sora não foram ajudados por alguém igual ela tava sendo pelos elfos e chora igual criança. E aí, enfim, depois disso eles têm que virar rei. Só que a rapaziada começa a falar que só pode ter um rei. E a Shiro fica falando que se o Sora for rei, ele vai poder formar um harém e não vai mais precisar dela. Que porra. Precisar pra quê, hein? Alguém sabe me responder? Pra que ele iria precisar dela? O que quer dizer esse precisar aí? Alguém? Pra quê? Criador de No Game No Life tá aí? E aí depois disso, então, eles começam a duelar um contra o outro pra ver quem vai ser o rei. E ficam 3 dias seguidos duelando sem ter vencedor, com mais de 1 milhão de empates. É foda. Sendo que em nenhum lugar tava escrito que tinha que ter só um rei. 3 dias jogados fora. Aí depois chega a hora de finalmente ser rei, né? Tem que resolver corrupção, coisa de política. E os caras resolvem a corrupção na base da aposta. Ah, quem perder pra mim no Pedra, Papel, Tesoura não pode mais ser corrupto. E pronto, o fim da corrupção, porque ele ganhou de todos numa vez só. E então depois eles têm que resolver assuntos do governo, como escassez, comida, economia. E aí, eles se baseiam na sabedoria deles de ficar fedendo a bacon no quarto e jogar joguinho de estratégia. Eles vão resolvendo assuntos do governo. E a Stephanie fica tipo, caralho, esses caras são pica. Eles não são pica, eles só são nem. Nem estuda, nem trabalha. E toda a parte chata de burocracia eles mandam pra Stephanie fazer e foda-se. É isso. E então, no final, o Sora tem que fazer um discurso pra população, já que eles são os novos reis. E o discurso é tipo, rapaziada, nós da humanidade somos um bosta. Todo mundo aqui é um bosta. Mas se a gente Mas se a gente souber que a gente é um bosta, nós vai ganhar. Nós é covarde mesmo, pô. Fé na humanidade. É isso o discurso dele, basicamente. E então, depois disso, eles estão ali de boa e brota Deus do nada, assim, o Tete, nosso deus do tigrinho. E então, conversando, eles vão entendendo a real natureza daquele mundo. Existem 16 raças. E aí, então, se uma raça derrotar todas as outras, os caras podem desafiar Deus pelo lugar de Deus. E eles ficam provocando o Tete, falando, tipo, tu já perdeu uma pra nós, hein? Os caras são audaciosos e estão provocando Deus. E o Tete também provoca
derroca eles. E assim o anime acaba, tipo, definindo esse objetivo pra eles, né? E aí, enfim, depois disso a Stephanie chega ali, vê o que tá acontecendo e fala: caralho, vocês estavam falando com Deus! E é por aqui que a gente para. Agora nossos queridos irmãos incestuosos, quer dizer, gamers, são reis da humanidade. A jornada deles acaba de começar nesse mundo novo. E é isso, mano. Se vocês quiserem ver mais desse anime bizarro, eu posso trazer aqui pra vocês. Enfim, esse vídeo deu mais curto, talvez tenha ficado mais simples, mas eu tô muito feliz porque eu consegui postar 3 vídeos no mês, era uma meta pessoal que eu queria trazer e eu consegui. Então, quem quiser me parabenizar aí, pode, viu? Quem sabe mês que vem eu consiga até 4, porra. Aconteceram umas coisas nessa semana aí que desanimaram um pouco e acho que talvez que esse vídeo demorou mais um pouco. Até a próxima, se puder escaneia esse QR Code ou entra nesse link e dá uma forcinha lá, se você puder. É isso. Tamo junto, primário.